Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de Sociologia. Tá? Nessa aula de hoje, nós estamos encerrando o ciclo 1, né, e nós vamos falar um pouquinho sobre a Sociologia moderna, né, iniciada aí no século XX, já numa sociedade com o capitalismo já enraizado, né, em grande parte aí dos países, né, do mundo. E para a gente falar um pouquinho dessa sociologia moderna, né, eu trouxe dois pensadores, né, dois sociólogos aí para vocês, que vai ser o Pierre Bourdieu, né, e o Zygmunt Bauman. Tá? Então, inicialmente, nós vamos falar aqui do Pierre Bourdieu. Ele nasceu em 1930, é um francês, tem uma vasta, né, publicação, com mais de 300 livros e artigos, né, juntos aí publicados. E o Pierre Bourdieu, ele vai, né, beber um pouquinho da água ali dos três teóricos, né, sociólogos clássicos que nós já estudamos, Durkheim, Weber e Marx. Tá? Então, ele faz uma releitura das análises, né, desses sociólogos e traz uma concepção nova, né, de ver a sociedade. O Pierre Bourdieu, ele pode-se dizer que ele é um estruturalista construtivista. Por quê? Estruturalista porque ele acredita que existem instituições, estruturas em nossa sociedade que vão moldar o nosso comportamento. Tá? Então, essas estruturas moldam o nosso comportamento. Assim como Durkheim acreditava, né, na existência aí dessas estruturas exteriores ao indivíduo. Só que, né, os próprios indivíduos, para, né, o Pierre Bourdieu, vão construir essas estruturas que vão moldar o seu comportamento. Então, dependendo de onde que nós estamos inseridos, né, dentro da sociedade, nós agimos de um jeito conforme essas estruturas. Então, por isso que a gente fala que ele é um estruturalista construtivista. Tá? Então, ele bebe aí um pouquinho na água do Durkheim, dessas estruturas, mas também de Weber, ao dizer que são as ações sociais dos indivíduos, né, que vão constituir as sociedades. Né? Então, ele tem aí uma vasta produção intelectual, né, em vários temas de estudo. Aqui, mais especificamente, nós vamos tratar, né, dessa análise aí da sociedade, né, em cada campo, né, que os agentes estão inseridos, né, cada indivíduo dentro da sociedade está inserido, mas ele também tem obras que vão tratar sobre a educação, sobre o papel da dominação, né, masculina na sociedade, tá? Mas esses daí a gente vai falar em um outro momento, né, provavelmente no ciclo 3, quando a gente estiver falando de movimentos sociais, né, porque os movimentos sociais eles surgem aí, né, contra exatamente essa dominação simbólica, né, que existe, essa violência simbólica que existe na nossa sociedade. Tá? Então, para a gente entender essa violência simbólica, a gente tem que partir primeiro, né, de como que essa desigualdade, né, se forma, de como que algumas pessoas, né, se acham melhores do que outras em determinados campos, né, dentro da sociedade. Tá? Então, ele vai ser um crítico, né, das desigualdades sociais dentro das sociedades. E, para ele, né, essas desigualdades, elas não estão apenas no campo econômico, mas elas também partem, né, em outras áreas, que eu já vou explicar para vocês. Né? Então, olha só, a estrutura social, né, o sistema hierarquizado aí de poder e privilégio, ele é dividido, né, nas relações materiais e econômicas, aquilo que Marx já definia, né, na luta de classes ali, de quem possui, né, os meios de produção ou não, baseado então na renda, no salário, na propriedade, tá, nos bens materiais. Mas essa questão da hierarquia e de poder também e de privilégio, ela também está nas relações simbólicas, né? No status que uma pessoa adquire dentro da sociedade, né? Ou nessa
nas questões culturais, né? Um nível de escolaridade que uma pessoa tem dentro de uma sociedade. Por exemplo, os títulos, né, de doutores que nós chamamos determinados trabalhadores, como os médicos, os advogados, né, de doutor, sem que eles tenham o título de doutorado, tá? Isso é uma relação, né, simbólica, tá? É um acúmulo aí de prestígio. Na questão da cultura, né, da escolarização também, o próprio Enem, ele mede, né, o nosso acúmulo cultural, né? Ele quer saber, né, o nível cultural que nós temos, o nível de escolaridade que nós temos ali, de conhecimento. Tá? Então, tudo isso vai distinguir uma pessoa da outra dentro da sociedade. Bom, então ele ainda, né, dentro dessa concepção da sociedade, ele vai dizer que a desigual distribuição de recursos e poderes, né, é que vai possibilitar essa luta, né, digamos assim, pelo reconhecimento, né, por ver quem acumula mais determinado tipo de capital. Tá? Então, ele vai utilizar o mesmo termo que Marx utiliza, né, do capital econômico, né, do termo do capitalista, né, de acúmulo, né, de acumular, de reproduzir, né, de prosperar. Só que ele não parte, igual eu já tinha comentado com vocês, apenas do capital econômico. Ele reconhece que existem outros tipos de capitais que as pessoas procuram, né, acumular dentro da sociedade, como o capital cultural, que são os saberes e os conhecimentos, o capital social, né, são as relações sociais ali que a gente pode ser revertido em capital, né, um nível de amizade que você tem na cidade, no seu bairro, todo mundo te conhece, né? Então não necessariamente você precisa ser rico, né? Não necessariamente você precisa ter estudo, mas todo mundo gosta de você, você é chamado ali para as festas, você tem portas abertas ali porque você tem amizade dentro dessa sociedade, tá? Então, isso daí é um capital social também, né? Que te destaca, né? Frente a outras pessoas que não têm esse capital social, tá? E o capital simbólico, né, que é o que a gente chama de prestígio, né, da honra, né? Aí vem muito aí dessas titulações, né? Quando na Idade Moderna a nobreza, né, que mesmo sem dinheiro ela ainda tinha aquele prestígio de ser nobre. Então a burguesia, por mais dinheiro que ela tivesse, ela nunca ia ter o sangue azul da nobreza, né? Então a nobreza na lama, mas continuava, né, tendo um determinado prestígio porque era nobre, né? Então vem desse capital simbólico, né, o filho de doutor, né, o médico, enfim, né, esses títulos que a sociedade costuma dar mais valor, dar mais prestígio, né? E devido a isso costuma abrir mais portas, né, ter mais privilégios. E nós temos, né, é claro, essa disputa dentro de determinados campos. Bom, então a posição de privilégio ou não é definida de acordo com o volume e a composição dos capitais, né? Então, para mim saber se eu tenho um determinado privilégio ou não dentro da sociedade, eu vou medir, né, essa composição dos meus acúmulos de capitais, né? Olha só, uma pessoa que tem muitas posses, então ela tem um capital econômico grande, né? Ela tem doutorado, né? O PhD, pós-doutorado, né? Então tem um acúmulo, né, de capital cultural muito grande. Ela tem um nível de amizade, né, muito grande, tem amigos políticos, né, tem amigo médico, amigo juiz, amigo não sei o quê, que tudo isso facilita ali a vida dela, né? Ela está sempre nesse meio social ali, né, na high society, né? Então também, então ela tem um capital social muito grande, tá? E ela ainda tem, por sinal, títulos, né? Ela vem de uma família, né, de nome. Aqui em Lafayette a gente tem algumas famílias, né, com nomes, né,
que todo mundo conhece, né? Os Marfus, e tem outros aí, assim por diante. Né? Então, na política a gente vê muito esse legado, né, pelo nome, como o Aécio Neves, né, então assim, a família Neves, né? Estou falando do nome, né? Todo mundo conhece, né? Porque vem lá desde Tancredo Neves, enfim. Né? Então tem esse capital simbólico. Então, olha só, uma pessoa com todos esses capitais, ela com certeza ela vai ter um destaque muito maior do que aquela que não tem escolaridade, não tem um capital econômico, não tem um capital, né, social e não tem um capital simbólico. Então, o conjunto de capitais dispostos em uma cultura seria denominado hábitos. Hábitos vem ali, né, da própria palavra de hábito, né, do nosso modo de sentir, pensar, agir, né, de cada indivíduo. Então, é um conceito fundamental para a gente entender essa concepção de sociedade, né, que Pierre Bourdieu analisa. Tá? É a noção de capital, né, e essa noção de hábitos e o que a gente vai trabalhar também como campo. Tá? Então, o hábito vai ser influenciado, né, o nosso modo de pensar vai ser influenciado com base na nossa quantidade de capitais, né, no capital que a gente acumula ao longo da nossa vida. Tá? Se eu tenho um pouco capital cultural, né, eu não vou conseguir saber falar as palavras, né, de forma correta, seguindo uma norma culta. Às vezes, né, não vou ter um conhecimento de como me comportar a nível de etiqueta dentro ali de um determinado estabelecimento, dentro de um tribunal, dentro de uma igreja, enfim, não sei, né, porque o nível cultural é baixo. Então, os níveis, né, de capital, né, o acúmulo de capital que cada pessoa tem, vai influenciar no seu hábitos, né, que implica no seu modo de agir dentro de um campo, tá? Que a gente, né, vai ver aqui agora. Então, o que é esse conceito de campo? Né? Campo é um universo, né, social particular, ou seja, pode ser o campo artístico, o campo religioso, o campo econômico, o campo político, tá? O nosso modo de agir dentro de cada uma dessas esferas, né? Dessa área de atuação dentro de uma sociedade. É como se a gente dividisse a sociedade em vários pedacinhos, em vários campos, né? Que a gente atua de uma determinada forma, né? E a gente pratica o nosso hábito, né, de uma determinada forma dentro desses pedacinhos, desses campos, conforme o capital que a gente tem. Então, constituído de agentes, tá? Uma questão aqui que o Pierre Bourdieu ele gosta de trabalhar é com esse termo de agentes, né? E não com sujeitos, tá? Então, ele sempre fala assim dos indivíduos enquanto agentes, ocupando posições específicas, dependendo do volume e da estrutura do capital eficiente dentro do campo considerado. Né? Então, as nossas aqui, posições, né, vai depender da quantidade e qualidade desse capital que a gente tem, né, dentro desse campo. Né? Então, se eu sou um perito no campo artístico aqui, eu vou ter um reconhecimento, né, maior, né, uma atuação maior dentro desse campo. Mas, no campo religioso, eu já não sou, né, tão perito assim, eu tenho um conhecimento básico ali da Bíblia, então vai ter pessoas que vão ter um capital ali, né, superior ao meu, então dentro daquele campo religioso, ela vai estar numa área de atuação, né, numa posição superior à minha. Tá? Então, dentro do campo, né, nós temos um sistema de posições que podem ser alteradas e contestadas. Por que pode ser alteradas? Porque se eu no capital cultural eu tenho só o ensino médio, né, eu posso estudar e conseguir graduações a mais, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, né, posso galgar posições. Então, eu posso alterar a minha posição dentro de um campo, a partir do momento que eu estudo. Usando aqui novamente o exemplo, né, do campo religioso aqui, né, que eu tinha o nível básico.
mas eu posso estudar bastante, né, a Bíblia, ter alguns cursos, fazer seminário ali e passar a ter um conhecimento além do que eu tinha. Então, eu, né, alterei a minha posição dentro desse campo, né? O meu hábito vai mudar. E pode ser contestada também, tá? Contestada no quesito de valor. Por exemplo, aqui no campo artístico, nós temos uma divisão, né, entre a arte erudita e a arte popular. Né? Qual que vale mais? Né? Tem essa briga. Para algumas pessoas, a arte popular, vamos colocar aí da música, né? O funk, nem é cultura, nem é arte, nem nada, ou os grafites, né? Teve quando o João Dória assumiu o governo lá, não sei se foi a prefeitura na época, né? Ou se foi o governo. Ele mandou tirar as pichações, os grafites que tinham espalhados ali nos muros da cidade, né, de São Paulo. Então, com que direito, né, ele faz isso? Né? Ele se deu um direito de achar que a arte, né, para ele, do ponto de vista dele, era uma arte mais erudita e não essa arte popular. Então, tem essas contestações, né, dentro de um mesmo campo. Então, é como se fosse uma luta de classes, né, dentro de um campo específico ali. Bom, o hábitos eu já comentei um pouco com vocês, né, do que é o nosso comportamento, né, dentro de um campo que vai ser influenciado aí pelo nosso capital, o capital que a gente dispõe, tá? Então, são sistemas duráveis e transponíveis de disposição, estruturas dispostas a funcionar como estruturas estruturantes, tá? Ou seja, é o nosso hábito que vai constituir, vai formar, né, estruturas que, né, essas estruturas vão nos dizer como se comportar em determinados campos. Mecanismo de interiorização das exterioridades, né? Ou seja, é o nosso, mais uma vez, é o nosso modo de agir, né, frente às exterioridades, a essas instituições, a essas estruturas que existem na sociedade. Interiorizado pelos indivíduos em função de sua condição objetiva de existência. Olha só, muito inercial, mas não imutável, tá? Então, a gente tende a ter um comportamento dentro de um campo, né, de um campo ali, né, e a gente pode mudar, né, só que essa mudança, ela quase não acontece, ou acontece de forma lenta, tá? Então, não é imutável, tá? Mas é muito inercial, é bem difícil, porque a gente vai estar numa situação mais cômoda dentro de determinados campos. Distingue e opera, né, distinções, né? Então vai distinguir com base no nosso comportamento se você tem determinado capital ou não, né? Se você está ali numa festa ali, né, vamos colocar aí da classe alta, né? Enfim, cheio de granfinos ali, e você chega lá todo despojado, né? Bermuda, todo mundo com roupa, né, esporte fino, né, de terno, você chega lá de bermuda, boné, a pessoa com certeza ela vai, né, já identificar qual que é o seu nível ali, né, de capital que você tem. Olha só, é claro que a gente fala assim, qual que é o nível de capital que você tem em determinado lugar com base no seu hábito, com base no seu comportamento. Só que as pessoas, elas não ficam falando, né, isso, né? Elas pensam, tem pouco capital cultural, tem pouco capital econômico. Não, isso tudo fica nas entrelinhas. É por isso que o Bourdieu, ele vai dizer que essa é uma forma de dominação, de violência simbólica, porque ela fica nas entrelinhas e é do pior tipo, né? Porque nós estamos cometendo constantemente dentro da nossa sociedade, né? E muitas vezes essa forma sutil a gente não consegue nem combatê-la, tá? É muito difícil combatê-la porque ela está nas entrelinhas. Na apostila eu coloquei para vocês um esquema da violência contra a mulher, né, que parte ali do simbólico, né, desde
a tratar a mulher como um sexo frágil, aí depois parte para o verbal, né, a partir das cantadas, né, e até a violência física. Né? Então, tudo começa nessa questão do simbólico, né? Nessas distinções de um olhar torto, né, para determinada pessoa que está, né, com um hábito diferente, né, com um comportamento diferente mesmo, né, dentro de determinado campo. Tá? Então, o hábitos ajuda a constituir o campo, dando-lhe valor, representação e significado. Tá? Então, vai ser o modo de agir de cada, né, pessoa dentro de um campo que vai dar valor, né, àquele campo, vai distinguir ele dos demais. E o conceito de capital, que eu já comentei um pouco ali com vocês, né, anteriormente, mas para ficar um pouco mais claro, tá? Representado aqui, ó, o campo apresenta no seu interior uma distribuição desigual de capitais de diferentes tipos. Então, dentro de um campo, nós temos essa distribuição aí totalmente, né, desigual, com umas pessoas com muito, outras com pouco, outras, né, medianas, que conhecem determinado assunto medianamente, né, mas nem muito nem pouco. Usa a terminologia do capital pela natureza e pelas propriedades do capital. Recurso, acumulação, reprodução, né? Ou seja, tudo aquilo ali que o capitalista, né, faz e fazia na sociedade industrial, né? Onde que Marx ali formula o conceito ali, né, de capital, né? Trabalha esse conceito de capital, enquanto o dono dos meios de produção ser um capitalista. Tá? Por isso que o Pierre Bourdieu ele trabalha também essa questão do acúmulo, né, em outras áreas, além do econômico. Então, dentro do campo, os agentes, olha aqui a palavra aqui, né, novamente, dos agentes. Os agentes buscam ter mais capital específico do campo, ou então lutam para redefinir esse capital específico. É o que eu comentei com vocês nessa luta, né, dentro de um mesmo campo, pelo reconhecimento, né, qual que será que vale mais? É a arte popular ou a arte erudita? Né? Ou do embate desses dois vai surgir uma arte, uma mescla, né, de um novo tipo artístico. Tá? Então, um conceito que o Bourdieu trabalha é o conceito da dialética também dentro desses campos, né? Porque dentro de cada um desses campos vai estar sempre tendo, né, oposição, né, contraposição, confronto ali de ideias, né, que é a base da dialética, né? A tese, a antítese e a síntese, tá? E aí, né, mais uma vez falando dos 4 tipos de capitais, né, que o Bourdieu trabalha. Nós temos o capital econômico, é o mais simples de até identificar, né, a pessoa tem dinheiro ou não. A gente consegue, né, ver muito fácil, né, na nossa sociedade, pelo carro que ela tem, né, às vezes pelas roupas, pelos lugares que frequenta. Tá? E tudo isso, né, vem do quê? Né, dos bens materiais, do dinheiro, da renda, né, das propriedades, do patrimônio. Nós temos o capital cultural, tá? Aí nós dividimos esse capital cultural em 3, e ele vem aqui, né, tanto do sistema educativo ou, né, os obtidos aí, né, na família. A família é o primeiro lugar onde que nós adquirimos um capital cultural. Tá? Que é a família que vai dar os primeiros passos aí na educação da criança. Tá? E depois, juntamente com o sistema educacional, com as escolas. Aí tem um ponto que Bourdieu trabalha, né, com a questão da educação. Né? Ele vai dizer que famílias, né, que têm uma melhor estrutura, com maior capital cultural, elas geralmente se preocupam mais com esse capital, em transmitir esse capital para o seu filho. Né? Então, geralmente, crianças que estão dentro de uma família, né, com um nível cultural, um capital cultural já elevado, elas vão seguir esse caminho, vão se interessar pelos estudos,
né, vão fazer estudar outras línguas, né, vão reconhecer nesse capital algo que vai distingui-las, né, dos outros. Agora, uma família que, né, tem um capital cultural muito baixo, né, que a preocupação dela é sobreviver, né? Nós temos famílias assim, né, muitas, né, espalhadas aí pelo Brasil afora, que a preocupação dela é sobreviver. Aí falar com ela que tem que estudar, né, ficar na escola é muito complicado, né? Porque ela quer botar o filho para ajudar ela em casa, porque senão ela não vai ter dinheiro para sustentar essa criança. Então, por isso que a gente fala, né, que o Estado ele também tem esse papel, né, de dar essa segurança para essas famílias, né, para que as crianças possam estudar, sim, né, sem se preocupar nessas ajudas, né, dentro de casa. É por isso que o trabalho infantil ele é crime. Mas então, dentro desse capital cultural, nós temos três formas. As incorporadas no corpo, né, mais basicamente ali, né, no nosso modo de se comportar em determinados lugares, né, o jeito que nós falamos, né, expressão oral. Nós temos determinados preconceitos linguísticos, né, com pessoas que falam errado, com pessoas que têm o regionalismo, né, presente ali nas suas falas, né? Quantas pessoas às vezes a gente já não escutou ou, né, já presenciou mesmo, né, tratando com piada pessoas que têm um regionalismo lá do Nordeste ou de outras regiões, o próprio mineiro, né, São Paulo puxando o R, tá? Então, pessoas que fogem ali da norma culta. Então, tudo isso daí está disposto, né, no capital cultural dividido aí nessa expressão oral. Os objetivos, né, que é a posse de quadros ou obras de arte, né, mas é claro que vai além disso, mas é nas questões materiais que vai indicar que uma pessoa tem um capital cultural elevado. Uma biblioteca em casa, né? Não sei, eu tenho aqui uma mini biblioteca aqui em casa, né? E isso pode me distinguir um pouco de uma... E eu leio, tá, gente? Não tá aqui só de enfeite, não. Pode me distinguir um pouco, né, de uma pessoa que nunca leu um livro, né? Então, é uma forma de eu demonstrar que eu tenho esse capital cultural, né, frente a outras pessoas. É uma coleção de disco de vinis, né, com umas músicas mais clássicas. Então, essa daí é uma forma de demonstrar um acúmulo de capital cultural. E a mais fácil delas, né, de identificar, as institucionalizadas, né, que são baseadas aí nos diplomas e nos títulos. Né? Você chega na parede lá de um consultório, né, de um médico ou de qualquer outra pessoa que você for, né, visitar, tem lá que certificado disso, certificado daquilo, reconhecimento, honra ao mérito, doutorado, enfim. Aí você, né, até espanta assim, nossa, eu só tenho um diplominha ali, né, pequenininho, conclusão do ensino médio, né? Então, aí você fica assim, nossa, essa pessoa é o crânio, né? Tem um nível cultural muito elevado. Bom, aí nós temos ainda o capital social, tá? Que é aquilo que eu comentei com vocês, né? Que é o nível de amizade, das relações, né? Que podem abrir portas na sociedade aí, né? A facilidade com que as pessoas têm de se relacionar com outras pessoas, tá? E isso daí proporciona uma distinção na sociedade. Então, não necessariamente, né, esses capitais aqui, eles têm que estar juntos, tá? Pode ser uma pessoa que não tem capital econômico, mas tem capital cultural, uma pessoa muito culta, estudiosa, né, correu atrás, né, tem um doutorado aí, mas está trabalhando numa escola, né, básica, né, porque não tem vaga para todo mundo, né, para dar aula numa universidade, por exemplo, tá? E isso não quer dizer que ela é inferior, né, ao outro.
Ou o mesmo pode acontecer que você tem um capital econômico, né, muito grande, né, ser um dono de uma fazenda aí, ou de uma empresa, mas nunca ter lido um livro, né, tá acreditando que a Terra é plana. Então, esses capitais aqui, eles não se misturam, né? A mesma coisa, você pode ser bem relacionado com as pessoas, mas, né, nem por isso você precisa ter um nível cultural elevado e nem dinheiro, né, para você se relacionar bem, né, ter esse capital social. Ou o capital simbólico aqui também, tá? Igual eu dei o exemplo, né, da nobreza, né, na Idade Moderna, né, o exemplo mais clássico aí, que é para a gente entender esse capital simbólico, né, que tem sem dinheiro, né, às vezes nem sabia ler também, mas vinha de uma linhagem, né, de uma família de nobreza, né, de um nome que trazia, né, consigo um certo prestígio, tá? Então são esses os tipos aí de capitais. Então, o Bourdieu ele vai dizer que a sociedade, então, ela é estruturada, né? Por isso que ele é um estruturalista, né? Com base aí na prática social, que é a soma, né, do hábitos e o capital mais o campo, tá? Então, o hábitos vai ser determinado pelo capital, né? Ou seja, o nosso modo de agir vai ser determinado com base no capital que nós temos dentro, né, de um campo específico. Tá? Então, eu vou agir de uma forma dentro do campo artístico, mas eu posso agir de outra forma dentro do capital, do campo religioso, né, com base no capital que eu tenho. Então, Bourdieu rompe com a oposição indivíduo-sociedade. O universo social está no indivíduo e o indivíduo está no universo social particular. Né? É aquilo que eu falei da estrutura, né, construtivista, né? E esse gráfico aqui, né, ele está na apostila também de vocês. Aqui um gráfico genérico, né, com relação à atuação, né, de cada pessoa no campo político. Tá? Então, a atuação, né, de determinados membros, né, no campo político com base no capital em que ela possui. Tá? Então, olha só, os artistas, né, têm mais capital, né, cultural, tá? Então, eles tendem a votar, né, na esquerda. Tá? Os professores também têm um capital, né, cultural elevado, né, mas o capital econômico mais baixo. Votam também, né, na esquerda. Tá? Então, nós temos essa mescla aqui, tá, de um capital cultural maior e um capital econômico menor. Tá? Os gostos aqui, né, pela música também, né, costumam ser padrões, mais uma música aí, né, do MPB. Eu mesmo adoro um Chico Buarque. E no lado, assim, quem geralmente vota na direita, né, são pessoas que têm um capital econômico maior, né, e um capital cultural menor. Tá? Aqui nós temos, então, os ruralistas e os setores industriais. Se a gente for pegar para ver nas eleições de 2018, né, se vocês observarem as pesquisas, vão ver que grande parte, né, das pessoas que votaram, né, na direita, né, no atual governo, são pessoas, né, que estavam interessadas, né, em manter, né, em elevar o seu capital econômico, pessoas que, né, estavam preocupadas com esse lado econômico, né, e não tanto com o lado cultural. Então, o Bourdieu deixa um legado crítico aí para a gente, né, de como que se dá essas distinções das desigualdades dentro da sociedade, né, que não basta ser apenas, né, nos campos sociais, tá? Então, até então, né, a instrução era tida como forma de elevação cultural, sem relação com as tensões sociais, tá? Porque até então as tensões sociais eram tidas apenas com base nas questões econômicas,
tá? Depois de Bourdieu que ele vem apontando isso, né, que existem outras formas de tensões sociais na nossa sociedade, né, partindo aí, por exemplo, da própria instrução educacional, tá? Ele faz rever o papel da escola, né? O papel da escola hoje qual é? É de formar um cidadão, né, completo e não só prepará-lo, né, para o mercado de trabalho. Que antes a função da escola era essa, era uma educação tecnicista, né? Vou te preparar para o mercado de trabalho e pronto, né? Não quero que você seja um sujeito pensante, não um cidadão completo. Hoje em dia, né, as escolas elas têm, né, revisto esse modelo cada vez mais, né, de trabalhar o aluno, né, em toda a sua complexidade. Então, Pierre Bourdieu conseguiu detectar um jogo de dominação e reprodução aí, né, de valores dentro da sociedade, tá? E fez várias críticas, né, em relação à mídia, globalização e aos governos esquerdistas da Europa, devido à sua centralização, né, em apenas um ponto de vista, tá? A mídia geralmente defendendo aí, né, reproduzindo, né, pontos de vista da classe dominante e os governos esquerdistas, né, apontando aí como que eu posso falar, apontando a supremacia, né, a dominação dessa classe dominante aí frente aos trabalhadores, né, apontando essa daí como se fosse o único problema dentro da sociedade, a questão econômica, tá? E a gente viu que não é. É uma ótima reflexão a gente pensar aí no Bourdieu, né? Dessa forma que ele apresenta essas desigualdades na nossa sociedade. Eu tenho certeza que vocês vão começar a refletir um pouquinho mais depois dessa aula, né? Ao analisar esses vários tipos aí de acúmulo de capital, né? Qual será, né, o capital que vocês priorizam, né, em acumular? Como que vocês se comportam em determinados meios? Será que vocês já observaram outras pessoas comportando diferente, né, em determinados campos que vocês aí atuam também? E com base nisso vocês talvez conseguem identificar, né, qual que é o nível de capital às vezes que essa pessoa tem, tá? E agora, né, dando continuidade aí, a nossa aula, nós já estamos até estendendo aí um pouquinho, mas é importante a gente destrinchar, né, bastante esses assuntos. Nós vamos falar sobre Zygmunt Bauman, tá? Ele tem uma abordagem, né, diferente de Bourdieu, mas ele também é um sociólogo aí, né, moderno, e ele é um sociólogo marxista, né? Pós-marxista ali. Então, ele vai também acreditar nas mudanças, né, materiais ali da sociedade, tá? Só que, para Marx, né, ele tem aquela frase que eu já comentei com vocês aqui mais uma vez, que é tudo que é sólido se desmancha, né, se desfaz no ar. O Zygmunt Bauman, né, ele trabalha a questão da liquidez, né, da modernidade, da sociedade, tá? Então ele vai falar que antes de se tornar, né, antes de evaporar, né, o sólido, ele primeiro se liquefaz, né? E é esse tipo de sociedade em que nós estamos, né, vivendo, uma sociedade líquida, uma modernidade líquida. Então ele faz a distinção entre duas sociedades modernas, tá? A sociedade moderna sólida, né, que ele vai chamar de modernidade sólida, e a modernidade líquida. Então ele diz: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Se a gente observar, né, nossa sociedade, tudo é muito passageiro, muito incerto, imprevisível, né? Os relacionamentos já não duram mais como antigamente, né? A questão de ficar no emprego, né? Tudo isso gera uma certa ansiedade, né, em nós, certas incertezas, tá? Então a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais, né, sobre esse pensamento aí de Zygmunt Bauman.
É um pouquinho só da sua história. Ele é um polonês, nasceu aí no período entre guerras, né, em 1925. Ele é de origem judaica, né? Então ele tem que se refugiar, ele, né, vai se refugiar na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, devido à invasão, né, da Polônia, né, pelos alemães. E após isso, né, ele começa a escrever, né, diversos textos. Ele atua um pouco, né, na Universidade lá de Israel, porque o seu pensamento ele vai ser censurado, né, ali por volta de 1968. Então ele foge, né, migra ali para Israel, e depois ele também tem algumas críticas aos judeus, né, aos semitas, e isso faz com que ele abandone Israel e vá, né, para a Inglaterra, onde que aí ele começa realmente a desenvolver as suas obras, tá? E o principal livro, né, o principal conceito que ele traz é esse da modernidade líquida. É isso que tornou ele assim bem famoso, tá? O que é esse conceito da modernidade líquida? Que eu já comentei, né, já dei essa pequena introdução. Olha, o conceito da modernidade líquida foi criado para explicar a fragilidade da sustentação do mundo de hoje. Não só no campo da economia, né, mas também, né, baseado em todas as áreas, inclusive no amor, né? Ele vai ter um livro que vai chamar Amor Líquido. Por que ele usa essa analogia, né? Por conta da capacidade física da água, né? De não manter uma forma, né, por muito tempo, de se ajeitar em recipientes, né, de ser instável, né, qualquer coisinha o líquido, né, ele balança, então ele não mantém, né, uma consistência por muito tempo, tá? Diferentemente, né, de objetos sólidos, né, que você dificilmente molda, né, é mais difícil, né, manter uma forma mais concreta, mais previsível, tá? Então, ele vai dizer que muito dessa modernidade líquida, né, desses nossos comportamentos, é devido ao consumo, né, vindo aí, né, desse capitalismo, né, desregrado, né, que nossa sociedade vive, tá? Inclusive, igual eu tinha dito, nas questões sentimentais. Então, ele vai ser um crítico, né, da sociedade de consumo, da cultura de consumo, tá? Desenfreado, é claro. Inclusive aqui também, né, ele faz a crítica, né, então desde a economia até mesmo a fragmentação, né, de conceitos, de matérias, né, que antigamente todo mundo tinha um conhecimento maior, né, vamos supor, os professores tinham um conhecimento maior de tudo. Hoje em dia são mais específicos, né, em determinadas áreas, tá? Então, ao mesmo tempo que torna acessível, torna, né, mais pobre esse conhecimento, esses conceitos. Isso tudo caracteriza uma sociedade fraca e propensa a falhar. Deixa eu só, né, dar uma pontuação aqui para vocês. Ele, né, faz essa distinção, mas não quer dizer que ele é crítico no sentido de rejeitar essa sociedade líquida, tá? E nem de ser um sentimentalista, né, de tentar resgatar aquela sociedade passada, né, que ele vai chamar de modernidade sólida. Então, a sociedade passada, né, ele trata como sociedade passada até mais ou menos ali em 1980, tá? De 1950 a 1980 é um período ali de transição, né? Antes disso é o que chama de modernidade sólida, e após 1980, principalmente com o advento aí da internet, né, dessas novas tecnologias, é que ele vai chamar da modernidade líquida. Então ele vai falar que na sociedade passada os relacionamentos eram mais duradouros, havia uma valorização, né, da família maior, né, havia projetos a longo prazo, né, se você entrava numa fábrica, você
né, tinha quase certeza que você iria aposentar nela, né? Você iria ficar ali 30, 20 e tantos anos, tá? Você iria ficar ali. Você tinha projetos de passar, né? É, vou morar em determinado lugar e vou ficar aqui até eu morrer. Né? As coisas funcionavam de forma mais lentas, eram coisas mais previsíveis, né? Essa valorização da família aqui, tinha certeza, né? Pensa aí há 50 anos atrás, né? Não tinha casais homoafetivos, né? Morando junto. Isso daí era raridade. A família era o quê? Era o pai, né? Um homem, uma mulher e seus filhos. Tá? Os relacionamentos duradouros aqui é porque muitas vezes também nem eram baseados em amor. Né? Muitas vezes esse casamento ele era, né, baseado ali em interesses, ou para não ficar para a titia, ou para o homem também, né, não ser mal visto, porque o homem também tinha que ser visto ali, né, como sendo, como tendo uma mulher, né, para acompanhar, né. Então tem toda essa transformação, né, da sociedade. Antigamente tinha uma maior confiança e uma estima intrapessoal, ou seja, né, um reconhecimento de que você, né, saberia lidar melhor com os seus sentimentos, com as suas certezas, com os seus projetos. Né? Eram pessoas que tinham mais certezas das coisas, exatamente por falta da liberdade de escolhas. Né? Então, essa limitação da liberdade de escolhas é ruim porque te tira a liberdade, né? Mas em um determinado ponto, né, se vocês pararem para pensar, é bom porque, né, te dá um caminho. Hoje em dia tem muitas pessoas sem caminho, com liberdade de escolher o caminho que quiser, mas devido a ter vários caminhos, não sabe qual escolher. Né? Então, com a liberdade de escolhas, né, dessa modernidade que vivemos, também surge uma crise de ansiedade tremenda, né? Uma preocupação de que caminho seguir. Então, havia uma descentralização do eu. Hoje em dia, nós temos mais uma individualização, né? O indivíduo está mais preocupado, né, com ele mesmo. A própria questão, né, da amizade, né, dos relacionamentos, né, de opinar. Hoje em dia, muitas pessoas não querem saber de escutar, querem só falar, querem opinar, né? Todo mundo quer opinar, quer falar, mas quando o outro precisa, né, falar, a gente não escuta, né? A gente ignora. E a sociedade moderna, que eles chamam de modernidade líquida, né, tem essas características como principais. Né? Os relacionamentos são mais momentâneos, né? É aquilo que te dá prazer momentâneo. Um relacionamento, por exemplo, né, você fica ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, né, 2 anos que seja, enquanto está te satisfazendo. Acabou essa satisfação, esse prazer, você troca, você larga. Né? Então, isso que ele espelha, né, na sociedade lá de consumo, né? Porque a cultura de consumo é isso. Quando algo que você comprou não te dá mais prazer, né, ou surge algo novo, você troca. Né? Então, muitas pessoas trocam de parceiros, né, de relacionamentos, porque, né, parou, né, de se satisfazer. Tá? Isso daqui, como eu disse, ele não está falando que é certo ou errado, não. Ele está fazendo essa análise de como nós estamos nos comportando nessa sociedade. Tá? Porque eu, por exemplo, do meu ponto de vista, eu concordo com esses nossos relacionamentos atuais. Tá? Que ninguém é obrigado a ficar com ninguém sem amor. Então, enquanto durar. Eu sou casado, né? Eu tenho um amor, né? Ainda existe amor entre eu e minha esposa, mas se em algum momento esse amor não existir mais, eu não vou continuar com ela e espero que ela também não continue comigo, né? Só para manter um status de que estou casado, de forma nenhuma. Tá? Então a gente tem que buscar ser feliz enquanto as coisas, né, os relacionamentos ou coisas mesmo, estejam nos dando prazer. Há uma desvalorização da família
né? Não que você não valorize, né, o pai, a mãe, né, mas nessa questão, né, do que seria a família tradicional, né? Então, hoje em dia, a família ela pode ser constituída de várias formas, né? Inclusive com, né, casais homoafetivos, enfim. Então, tem várias formas. Ou a mesma coisa, né, dessa desvalorização ser aplicada com a falta de conversa, né, do diálogo, né, das reuniões que cada vez mais se diminui, porque as pessoas, né, vão ficar mais desapegadas à família, né, nessa modernidade líquida, né, nessa sociedade que vivemos. Insegurança dos sonhos e metas. Essa daqui, né, com certeza é a característica da nossa sociedade, da modernidade líquida, né? Essa instabilidade, né? Por quê? Antigamente você tinha, igual eu falei, tinha projetos, tinha planos, né, futuros. Você conseguia se imaginar daqui a 30 anos. Tá? Aonde que eu vou estar daqui a 30 anos? Eu vou estar fazendo isso, vou estar me aposentando. Hoje em dia a gente não consegue. Se tiver alguém aí que consegue, né, ter planos, metas mesmo aí para daqui a um ano, já é um salvador aí, né? Porque realmente a gente não consegue ter esses sonhos, né, a concretização desses sonhos e metas, porque é tudo muito instável, né? As coisas não dependem tanto mais da gente, né? Tem vários outros fatores externos a nós, né? E aumenta-se, né? Então essa desconfiança, o desprezo interpessoal, que aí vem nessa crise aí de ansiedade, nessas angústias, né? A depressão, tudo isso por conta, né, dessas inseguranças dos nossos sonhos, né? A gente não sabe o que né, nos espera, tá? E uma maior centralização do eu, né? Que é aquilo que eu disse, que a gente está muito mais preocupado em escutar, né, do que em falar do que escutar. Aqui nós temos algumas características, né, da modernidade sólida e da modernidade líquida. No caso aqui, está fazendo a comparação dentro de um ambiente de trabalho, né, dentro das relações de trabalho. Então, na modernidade sólida, nós tínhamos a fábrica, hoje é a empresa, nós tínhamos uma permanência, hoje em dia uma impermanência. Tem uma frase do Bauman que ele vai falar que quem entrava na Microsoft, né, não tinha certeza de onde que iria parar. Mas quem entrava, né, na Ford ou na Volks, né, 50 anos atrás, tinha quase, né, certeza ali de que iria aposentar naquela fábrica. Tá? Então, tem essas impermanências. Antes era fronteirizado, era restrito ali ao ambiente, né, do chão de fábrica. Hoje em dia as empresas elas são multinacionais, transnacionais, né? Estão presentes em vários continentes, então você não sabe para onde que essa empresa vai te mandar ou não. Não tem fronteiras mais. Antes era equipe, hoje em dia é uma rede, né, ligada a pessoas. Tinham assim uma rigidez. Hoje em dia busca-se uma flexibilidade, né? Pessoas que façam, né, mais de uma atividade. Antigamente bastava-se, né, você fazer apenas uma atividade que para a fábrica bastava, né? Você ficar fazendo o dia inteiro aqueles movimentos repetitivos ali, né? Deixava-se o resto com a máquina. Hoje em dia não, hoje em dia as empresas querem, né, flexibilidade, querem criatividade, né? Não só reprodução, querem contratar pessoas que contribuam com ideias geniais, né, para o crescimento da empresa. Tá? Então querem pessoas, né, totalmente engajadas. Tinha-se, né, uma melhor administração, né, com vista ao futuro, e hoje em dia, né, nós temos aí várias incertezas, né, ninguém sabe direito se uma empresa ela vai dar certo ou não, né, pode ser que sim, pode ser que não, tem, né, vários altos e baixos aí. A cultura consumista, né, que aí sim ele é muito crítico, né, com relação a essa cultura consumista, que é uma das bases, né, dessa modernidade líquida, né, que faz com que a gente fique buscando a felicidade, né, constantemente, né, trocando, porque a cultura consumista ela não quer consumidor feliz. Parem para pensar nisso.
né? Se você estiver feliz com um produto, né, a longo prazo, as empresas vão quebrar, né? Vocês já ouviram falar, né, que antigamente os produtos duravam mais, né? Um liquidificador, uma máquina de lavar, ou uma batedeira, né? Tudo era mais feito assim, de ferro, né? Um trem assim, que até hoje quem tem está funcionando, né? Os trem era feito para durar. Hoje em dia, né? Tudo de plástico, tudo quebra, que é para você consumir, né? Roupa, né? Você está numa moda ali, ano que vem, lança outra moda, aí se você não consumir, você vai estar, né, sendo... vai estar com o sentimento, né, de que não está se adequando àquele padrão. Tá? Então, é tudo por consumo imediato. Né? As empresas não buscam, né, prazeres duradouros. Então, é caracterizado pela busca incessante, né, pela chamada da felicidade, suprir a infelicidade e a frustração com o consumo, né, de objetos e alimentos. Então, lá, o princípio ético, né, da vida de produção, né, da vida de consumo, é evitar a satisfação duradoura. Tá? Observem isso. Tá? Nenhum produto ele é feito para que a sua satisfação ela seja duradoura. Tá? Eles pode ver, né, quem compra iPhone aí, chega um determinado ponto ali, o celular está inteirinho, mas já não lança mais aplicativos para ele, já não lança mais atualização, que te obriga a comprar outro celular. Né? Então, mesmo sem ser preciso. Então, consumidor satisfeito é uma terrível ameaça. Tá? Para o mercado, a satisfação deve ser só uma experiência momentânea. Algo mais terrível acontece quando dura demais. Então, o que é, e falar em algo que dura demais, né? A aula já está extrapolando, né? Então vou acelerar aqui. O que é um amor líquido, né? Vem dessa mesma relação, né? Dessas incertezas. É um amor até a segunda ordem, até que eu ache algo melhor, até que ele não me satisfaz mais, né? Os pensamentos, né, vão ser diferentes. Então, olha lá. Amor líquido é um amor até o segundo aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Tá? O amor exige esforço, empenho e dedicação. Amor é verbo, é ação. Então, estão tentando fazer da felicidade um enlatado para ser comprado em supermercado. É preciso pensar fora da caixa. Então, é o que eu disse, né, para vocês, né, de que ele relaciona, né, os vários aspectos dessa sociedade, que ele chama de modernidade líquida, tá? A essa sociedade de consumo, né, de algo imediatistas. Tá? Isso agrava com o advento aí da internet, onde que é muito fácil você se desligar e se conectar com as pessoas, né? Onde que você pode desfazer uma amizade, pode começar uma amizade ali muito fácil, mas não tem aquele reconhecimento, né, do valor dessas amizades. Né? É algo a se pensar, né? Por exemplo, nessa questão de ter muitos amigos nas redes sociais. Tá? Então, tudo isso daí leva a uma reflexão e algumas pessoas, né, vão chamar essa sociedade pós-moderna, né? Que nós vivemos numa sociedade pós-moderna. O Bauman, né, chama de modernidade líquida, mas é a mesma coisa, tá? Então, nós falamos um pouco aí sobre o pensamento, né, as estruturas sociais de Pierre Bourdieu, né, no qual a gente reconhece as desigualdades presentes na nossa sociedade, e falamos também, né, dessas coisas superficiais, incertas, instáveis, em que vivemos hoje, né, devido a essa modernidade líquida, que é o conceito que o Bauman trabalha. Tá? Bom, teria ainda muito mais coisas para falar, né? O Pierre Bourdieu, eu tenho certeza que eu vou voltar a comentar com vocês. O Bauman pode ser que eu cite alguns outros pontos, né? Nos conteúdos futuros, tá? Mas que não, o básico é esse, né? Não dá para a gente aprofundar, né, mais pelo tempo que a gente tem.
Então, eu vou deixar aí as atividades, né, para vocês estarem fazendo. Já gravei o vídeo, né, com a correção dessas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode me mandar, curiosidade, se quiser, né, aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, né, eu também estou disponível aí para a gente conversar, né, tentar esclarecer, dar mais exemplos, tá? Para a gente aprofundar essa reflexão aí. E essa daqui eu consegui, né, essa apostila eu consegui terminar, né, o caderno de atividades. Aqui eu encerro as atividades, consegui corrigir todas, tá? A de filosofia que ficou faltando um pouquinho. Então, desejo aí a vocês bons estudos e um abraço e um beijo.